Oi, de volta. Voltamos. Voltamos. Gente, eu vou pedir para vocês mandarem suas perguntas, tá? Aqui. Tinha 2 minutos e ele derrubou a gente com. Eu tava aqui, tava com 1 minuto e 56. E o Instagram derrubou a gente, nem esperando chegar em zero. Gente, vão mandando suas perguntas. Você tem alguma consideração ainda, algo que você queira ressaltar na BR do Mar, Renan? Algo Ah, importante que, na sua visão de advogado, seja importante para a comunidade marítima? Alguma coisa que a vamos gente não lá. tenha comentado? Eu vou dar minha opinião, mas na visão de professor de direito, tá? Porque de advogados a gente sempre é parcial e tenta defender um lado. Então, uma opinião isenta de docente é que eu tenho notado que a BR do Mar ela vem como um instrumento, de certo modo, bem intencionado para o mercado, com pontos positivos e negativos para os marítimos, que ele faz sim uma reserva de mercado, ele incentiva ele condiciona o crescimento da frota estrangeira ao crescimento da frota nacional, então são coisas que vão andar juntos. E eu tenho notado, por exemplo, que os estaleiros, assim como os marítimos, estão bastante desconfiados da BR do Mar, tá Sim, com bom? Então, certeza. pelo menos os donos de estaleiro que eu tenho tido contato, eles não estão tão crentes assim que isso vai ter um grande impacto na navegação, enfim. É possível também, Maria, que mais para frente nós observemos algo que até o momento está invisível, como era na Lei 9432. Na Lei 9432, que é a lei do REB, quando surgiu aquele artigo, olha, somente o comandante e o chefe no REB precisarão ser brasileiros, foi uma festa. Foi uma festa, enfim. Era jogando confete para cima e todo mundo feliz porque a tripulação toda ia ser de estrangeiro. Aí contrataram a tripulação toda de estrangeiro. Só que a legislação que predomina dentro do navio é a legislação de bandeira. Brasileira. O Da navio é a brasileira. bandeira brasileira. E o artigo 5º da Constituição diz que brasileiros e estrangeiros são iguais perante a lei. E, portanto, todos os direitos trabalhistas brasileiros se aplicaram também aos estrangeiros. Então, foi um banho de água fria nos armadores que ninguém estava vendo naquele momento. Entendeu? Então, existe uma possibilidade, sim, da gente ter alguma coisa, é, digamos que nas entrelinhas aqui, que tenha um impacto econômico gigante, principalmente aqui nessas últimas páginas, que ele fala, olha, eu revogo tal legislação, altero tal legislação, incluo tais artigos, principalmente na Lei 9432, tá? Então, a gente tem que olhar com ressalva sim. Por quê? Porque, agora eu não estou falando só de tripulante, mas da Marinha Mercante como um todo, tá? A Marinha Mercante é estratégica para o país. Você sem a Marinha Mercante não consegue desenvolver seu comércio internacional. Uma coisa simples. E se você não tiver uma frota nacional, você fica inteiramente dependente de empresas estrangeiras, tá bom? Então eu sempre disse algo que é um pouco grotesco, mas é real. Era muito melhor você isentar todos os impostos da navegação de bandeira, por navegação realizada por bandeira brasileira e tornar ela competitiva. Porque mesmo que você não pagasse para o poder público, esse dinheiro estaria aqui no Brasil. Esse dinheiro continuaria aqui no Brasil, entendeu? Do que você sucatear uma frota nacional, como aconteceu no longo curso, na década de 90, deixar sob uma justificativa de abrir mercado, isso não é uma política liberal, isso é uma política predatória das empresas nacionais, tá? Porque Com certeza. não existe uma concorrência entre empresas nacionais e estrangeiras, até pelos próprios direitos. Direitos custam caro. E direitos são pagos por alguém
são custeados por alguém. E a gente só consegue baixar o preço se baixar os direitos. Aí você tem que ver o que é mais interessante. É essa que é a discussão, é esse que é o paradigma que o, que o marítimo brasileiro está enfrentando. Será que vale a pena? Será que vale a pena tu resguardar 2/3 para mim, marítimo brasileiro, mas tu tirar meus direitos? Entendeu? Então é essa que é a discussão que vocês têm que levantar e vocês têm que questionar. O dever de vocês é questionar, é pressionar por meio do sindicato. Se o sindicato não pressionar, vocês têm que pressionar o sindicato, enfim. Vocês têm que ser um lobby também a ser ouvido. Com Entendeu? E certeza. se vocês se organizarem e simplesmente se recusarem a embarcar em navios que paguem mal, em navios que não tenham condições trabalhistas adequadas, essas embarcações estrangeiras, de acordo com a BR do Mar, ficam proibidas de operar no Brasil. Ótimo. Desobediência civil, né? Uma das formas de Não, conseguir vocês direitos. utilizam a própria lei para pressionar, porque Não, a gente se não não quer, né? tiver condições de trabalho, ninguém embarca. E aí a Agora, empresa não vem para tem que cá. realmente ser ninguém. Porque se você pegar uma pessoa habilitada para embarcar, ela vai embarcar. E pronto, a empresa resolveu o problema. Então, isso tem que ser uma política de resistência extremamente coordenada, articulada e absolvida por todos os marítimos, conjuntos. Muito difícil fazer isso. Muito difícil. Mas não é Reconheço isso. impossível, né? Não, não é Coisas impossível. muito difíceis foram conseguidas também em momentos muito difíceis. Inclusive, na década de 90, o longo curso abriu pela grande greve que fizeram, por causa da situação de embarque de mais de um ano, enfim. Então, fizeram uma grande greve que durou menos de uma semana aí. Greve dos caminhoneiros não foi nada perto disso. Deram direitos que o marítimo brasileiro queria, tá bom? Se tornou muito caro e o Ministério do Transporte, na época, revogou 3 portarias que tinham, que garantia, subsidiava a bandeira brasileira, que garantia exclusividade da bandeira brasileira ao transporte de certas cargas. Abriu para a bandeira estrangeira e as empresas brasileiras foram à falência. Entendi, Entendeu? Entendeu? entendi. Uma pergunta, Renan, que é muito importante. O sindicato já deu uma nota de que a BR do Mar é benéfica, não só o Sindimar, como outros, como o Sindifogo, o Contamaf, várias outras entidades sindicais falou hoje que é benéfico. Para quem? Para os marítimos, falou, numa Nota? nota. Numa nota. É benéfica para alguém sempre, né? Como nós marítimos podemos questionar se nosso sindicato não está questionando? Olha, Maria, o sindicato é a representação dos marítimos, entendeu? Mas Então, uma articulação paralela a uma pressão no próprio sindicato, ou, na pior das hipóteses, na eleição do sindicato mesmo, se os marítimos se conscientizarem e participarem, é o meio adequado de mudar. Agora, eu tenho também que fazer um adendo aqui. Apesar das críticas que eu estou fazendo ao sindicato entre aspas, né? Ao entendimento do sindicato. Eu não estou fazendo crítica direta ao sindicato. Mas eu também falo da importância do sindicato, porque é um meio de articulação e é um lobby forte, tá bom? Então, em que pese não ser 100% satisfatório aos anseios, mas ainda assim nós temos que ter, tanto que foi uma estratégia do governo acabar com o sindicato para fragilizar o trabalhador. Então, o sindicato ainda é um ponto forte na relação trabalhista, ele ainda é um ponto forte de articulação, e eu acho que vocês têm que forçar o sindicato a trabalhar contento, tá bom? e Mas sempre como podemos reforçando que fazer o isso? sindicato é Tipo, nós extremamente temos o quê? importante. Assinaturas, alguma coisa assim, e-mails, como é que se faz uma. Eu sou muito leiga nesse assunto, eu estou perguntando mesmo para alguém da área. Olha, você verificar, por exemplo, o regimento do sindicato e se envolver na política do sindicato, e eu acho que você é uma pessoa que tem bastante o perfil disso, agregadora, enfim, você é uma pessoa que agrega marítimos e tenta mudar alguma situação, como você está fazendo agora, você pode mudar eventualmente uma representação, a diretoria do sindicato, em uma campanha puramente política na sua área, entendeu? E simplesmente conhecer, saber quando vai ser a eleição, como pode se candidatar e se candidatar. Agora,
eu não, que fique claro, eu não estou fazendo uma Não. crítica à estrutura do Sindimar, eu só estou falando que eu não concordo com o entendimento deles, até porque eu não conheço a fundo o trabalho deles. Você está criticando aqui, mas imagino que tenha muitas críticas, mas realmente o que eu estou falando não é uma crítica a eles, é um meio de. É de forma geral. Qualquer trabalhador, qualquer classe trabalhadora que se sinta não representada por seu sindicato, tem meios de votar naquele momento, se for sindicalizado, e mudar a diretoria. Coisa que eu não vejo nos marítimos, né? Presume-se, se essa diretoria está assumida há muito tempo, eu presumo que ela esteja contente da coletividade. Não sei se isso é de fato, se isso reflete a realidade. Maria Ok. Presidente, olha, Eduardo já está te elegendo. Gente, não sei. Tenho muitas dúvidas quanto a isso. Gente, eu vou ver as perguntas aqui. Quem tiver pergunta sobre a BR do Mar, manda aqui para esse ponto de interrogação, por favor. Vamos lá, gente, essa é a hora. Daqui a pouco eu tenho que gravar uma aulinha para iPhone, que está tudo em AD agora, então está extremamente complicado. A Laís fez uma pergunta: Aí, ficaria fácil a EBN querer reduzir direitos trabalhistas após a BR do Mar? A gente já meio que respondeu, né? Se a lei for aprovada nesses meios que está hoje. não, vamos lá, Laís. Tem dois fatores. Vamos lá. Primeiro, a EBN, Empresa Brasileira de Navegação. Reduzir direitos, a EBN, a Empresa Brasileira de Navegação, ela vai ter que ter uma parcela de frota nacional e a estrangeira. Na estrangeira vai ficar super tranquilo, pelo que está disposto na BR do Mar, no artigo 12. Mas na embarcação brasileira prevalece todos os direitos, tá bom, do brasileiro. Então depende da classe de embarcação que você tiver falando. Se for afretadas de bandeira estrangeira, flexibiliza o direito. Se for brasileira, seja ela pelo registro comum, seja ela pelo REB, com suspensão de bandeira, afretada a casco-nu com suspensão de bandeira, aí são direitos integrais previstos na legislação brasileira, tá? Ok, entendido. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? É a hora de perguntar. O que a O pessoal BR está do um pouco Mar fala revoltado com o sobre sindicato. ACTs? O que Francis significa Júnior. a sigla ACTs que vocês estão falando? É porque Acordo eu Coletivo de Trabalho. a BR do Mar não fala nada. A BR do Mar, o que ela diz implicitamente é que não vão valer, entendeu? Se for navios estrangeiros, os acordos brasileiros só valem para os navios brasileiros. A CTs é outra coisa que é em direito, por isso que eu perguntei. Gente, mais perguntas? Mais dúvidas sobre o BR do Mar? Vamos mandando. Aproveita. Tem uma Laís, pessoa aí para tirar nossas dúvidas. oficial super notável. Eu não entendi que falhou. Estou falando que a Laís foi me orientando no Ciaba, salvo me engano, 2 ou 3 anos atrás. Inclusive, temos artigos em livros juntos. Ai, que maravilha. Bom, Ah, então já que. Hum, o Rodrigo, ele falou aqui que ele discordava da opinião que o governo prejudicou os sindicatos para enfraquecer os trabalhadores. São milhares de sindicatos. Mas, Rodrigo, tem uma norma que foi muito importante, que foi a contribuição sindical, que um dia por ano de trabalho você pagava ao sindicato. E quando você tira essa obrigatoriedade, para muitos sindicatos, você tira a estrutura desse sindicato, entendeu? E você tira a estrutura financeira mesmo. E sindicatos pequenos que realizavam um bom trabalho ficam sem estrutura nenhuma para realizar. Mas aí é realmente uma questão de opinião. não, com certeza. Olha, então, na sua opinião, a BR do Mar tem mais vantagem do que a situação atual? Vamos lá, Renato. Tem 2 pontos. Na situação atual da RN06, tá bom? Que eu acho que você está se referindo. RN06 de navios estrangeiros que ficam por mais de 90 dias operando na navegação nacional. Tem um ponto positivo e um negativo. A RN06, você tem a porcentagem de contratação de brasileiros, porém você aplica a legislação brasileira. Você não aplica a legislação de bandeira. O ponto negativo da BR do Mar é que você vai ter uma reserva de mercado de comandante-chefe 2/3, só que você não aplica a norma brasileira, você aplica a norma de bandeira. Então, tem um ponto negativo e tem um ponto positivo.
a avaliação realmente, a minha avaliação é mútua, tem, como eu disse para você, tem ponto positivo e negativo, mas se predomina o positivo ou negativo, eu acho que vocês vão, acho que vai da opinião de cada um realmente, entendeu? Com certeza. É o Stuart Thiago. De modo geral, a BR do Mar aumenta ou diminui a oferta de emprego para os marítimos brasileiros? Caso já tenha sido respondido, perdão, cheguei agora. Olha, a oferta de emprego, ela tende a aumentar bastante, como É, eu se disse para você for você, ver só por esse ângulo, mas também vem com uma perda de direitos, né? uma perda de direitos. Então, vou só fazer a complementação. A oferta de emprego aumenta, aumenta também e diminui os direitos, tá bom? Então, tem esse ponto e contraponto aí que sempre merece ser frisado. Aqui o Levi Martins perguntou. Um alô do Ciaba. Gostaríamos de saber se a expectativa para os recém-formados nos centros é boa. Levi, os recém-formados, vamos lá, eu acho que está falando dos recém-formados praticantes, né? Eu acho que é quem O que é quer melhor. ainda comer. Não, eu acho que como ele está no Ciaba, é quem ainda vai fazer a praticagem. Eu acho que ele está fazendo. O Levi, ele foi meu aluno, não sei se é o Ah, mesmo Levi que eu estou falando, mas de qualquer forma, eu vou explicar as duas situações, tá bom? Se você vai fazer a praticagem, tende a aumentar bastante a oferta de praticagem, tá bom? Então, se a BR do Mar der certo de fato, a praticagem, o número de ofertas de praticagem vai aumentar consideravelmente na cabotagem e tende a sair na crise no momento do estágio. Então, para o praticante, estou falando desse período que vocês ficam um ano só embarcado na vida de vocês. Nesse um ano vai ser indiferente para vocês, tá bom? Depois que virar oficial, é possível que tenha bastante emprego, mas sem direitos, com sim, poucos direitos, tá bom? sim, poucos direitos. É, vamos ver. Tá. Mais perguntas, gente? Se não tiver, a gente vai começar a falar de RN 06. Ou acho que vamos começar a falar da resolução normativa número 6. Vamos lá, Renan. Quais são as suas considerações sobre essa resolução? Vamos lá. A RN 06 ela veio substituindo a RN 72, né, que era a resolução antiga, e ela prevê o seguinte, que nos navios que estiverem em regime de exceção na navegação nacional, ou seja, navios estrangeiros que estiverem operando exclusivamente na navegação nacional, você vai reservar, sob determinadas circunstâncias, uma porcentagem de vagas para brasileiros. E essas condições são o navio que opere continuamente, o navio estrangeiro que esteja fretado sob regime de autorização, que opere 90 dias continuamente, seja na cabotagem, apoio marítimo, enfim, plataformas, apoio portuário, navegação interior. Ele vai ter que contratar uma porcentagem de marítimo, aí vai depender do tipo de embarcação e depende do tempo que essa embarcação está operando continuamente no Brasil. Isso vai alterando de 90 dias até o prazo de 360 dias, que quanto mais tempo, mais brasileiros têm que se contratar, salvo engano, até a porcentagem de 50%. Então, vantagem que é uma norma que garante o direito brasileiro, mas Anderson, uma porcentagem porque é navegação de bandeira estrangeira, né? Então eles não são obrigados a contratar brasileiro, somente quando eles operam continuamente aqui no Brasil. Mas quando eles operam continuamente, de acordo com a RN 06, eles têm que contratar uma porcentagem obedecendo à legislação trabalhista do Brasil. Essa é a vantagem. Desvantagem, Maria, sendo bem sintético também contigo e tentando ser bem simples com todos que estão ouvindo. 50%, Fábio, se obedecer um limite de até 360 dias, tá? Basicamente, a desvantagem é que essa norma ela foi feita por quem, na minha opinião, não tem competência, tá bom? Então, quando eu trato do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho não tem competência para regular a navegação marítima no Brasil.
A regulação de tripulantes marítimos, ele é uma regulação do mercado marítimo em si. Então, isso é competência exclusiva da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E existe uma diferença muito grande de fiscalização. Por exemplo, a RN06, eu tenho que ficar 90 dias, verificar que eu estou mais de 90 dias para poder contratar. Se eu realizar uma viagem de longo curso, se eu trocar de embarcação, eu quebro a continuidade. Eu começo a contar do zero. Então, como eu disse no início, eu posso ter em um ano 6, 7 embarcações realizando viagens aqui no Brasil. Posso afetar várias. Posso afetar por tempo, por viagem, enfim. Tenho vários meios de fazer isso. Ou posso ter uma única embarcação e quando chegar perto de 90 dias eu realizo uma viagem de longo curso. Ou simplesmente eu tenho uma embarcação, passo de 90 dias e não contrato brasileiro. Tem essas várias hipóteses que vão acontecer. Se não acontecer, o que acontece? É muito difícil punir a empresa, sabe por quê? Porque a empresa é uma empresa estrangeira que está lá fora, o armador é estrangeiro, o armador não é brasileiro, a empresa brasileira de navegação é daqui, mas o armador responsável pela tripulação é de outro país. Então, basicamente, não tem vínculo com a tripulação local aqui. Você não tem como responsabilizar esse cara. Então, é uma norma que dá margem para muito subterfúgio, dá margem para muita fuga, entendeu? Qual seria o modelo, para mim, o modelo adequado de RN06, uma norma equivalente a ela? Primeiro, não deveria ser do Ministério do Trabalho, deveria ser da ANTAQ. Por quê? Porque na ANTAQ eu comprovo inicialmente, eu não comprovo depois. Depois, eu não posso vincular a embarcação. Eu tenho que vincular a empresa de navegação que afretar embarcações estrangeiras por mais de 90 dias. Porque não interessa se eu estou afretando embarcação por 30 dias, 45 dias, 60 dias. Se eu afretar duas embarcações que somem 90 dias, eu posso eventualmente ter uma obrigatoriedade de contratação de brasileiro. E mais, iria autorizar o afretamento de outras empresas quando essa empresa provasse da empresa de embarcações estrangeiras, no caso, que ultrapassou em 90 dias no prazo de um ano, quando a empresa comprovasse a contratação de brasileiros. Então, fica muito difícil burlar essa norma. Você tem uma fiscalização no momento inicial. Entendeu? Então, seria muito mais simples se fosse feito de outro jeito. E por isso que eu digo, a RN06 é um tiro no espelho, porque você mira em uma pessoa e você acerta no reflexo dela. Ela pode até se machucar com estilhaços de vidro, mas o tiro não foi nela. Não foi atingido o alvo, entendeu? E é essa comparação que eu faço, porque existe uma imagem que ela está protegendo o marítimo brasileiro, porém, ao mesmo tempo, existem tantas falhas que, na prática, eu me questiono muito sobre a eficiência da RN06, tá? Sim, com certeza. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Uhum. Tudo certo por aqui. Alguma consideração a mais do que essa, Renan? Mais perguntas, gente? Pergunta? Olha, por hora acho que já fiz todas as considerações. Então, Gazeiro trabalhando 5 anos sem tripulação brasileira. Olha o Jorge Júnior falando aí. 5 anos trabalhando sem tripulação brasileira. Então, é muito difícil de fiscalizar. Fiscalização ineficiente. Se comprova que não tem tripulação brasileira, vai fazer o quê? Entendeu? Vai me punir com o quê? Sendo o armador falando. Então, é uma norma para mim extremamente ineficiente. Entendeu? Tinha que ser remodulada e a pressão não tinha que ser no Ministério do Trabalho, tinha que ser na ANTAQ. Henri Nunes, a BR do Mar tem em vista a cabotagem. Seria uma melhoria que abriria portas para uma melhora na RN, não é mais 72, tá, gente? É 06. Vamos lá, ele misturou tudo aqui. Pessoal, olha, vamos lá. Só explicando para vocês. Se a BR do Mar for aprovada, ela tem uma hierarquia superior à RN06. Então, você afasta totalmente a RN06 para cabotagem. Ela não vai ser aplicada para cabotagem, tá bom? Isso tem que ficar claro. Se a BR do Mar for aprovada, a RN06 só se aplica ao apoio marítimo. Entendido.
Então, todos os navios de cabotagem, incluídos os tanques, tá, gente? Porque os tanques estão incluídos. Não Exatamente. achem que é só para container e graneleiro. Incluídos os tanques, provavelmente a gente vai ter algumas mudanças aí. Tô colocando para carregar o celular. Tranquilo, Maria. Então, e aí, gente, vocês têm alguma dúvida mais? Mais alguma dúvida, Então, pessoal? deixem no comentário aí o que que vocês acham da BR do Mar. Vocês têm uma boa impressão? É melhor sem ela? É melhor com ela? Vocês preferem abrir mão de alguns direitos para ter uma vaga de trabalho? Ou, no entendimento de vocês, os direitos, ninguém deve abrir mão de direitos e simplesmente lutar a ferro e fogo por todos os direitos conquistados? O que é que vocês acham? Falando por mim, eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu tenho estudado muito para ver se eu consigo ter uma opinião. Tenho visto todas as lives relativas a esse assunto para formar uma opinião. Eu ainda estou no momento de estudo. Faz bem, Maria. E eu te digo uma coisa: quanto mais você estudar, mais você vai ter dúvidas sobre a BR do Mar, entendeu? Mais dúvidas do que certeza. É, não- Isso é uma certeza que eu também tenho. É, E só um ponto: quando você assistir live, toma muito cuidado com quem está falando, porque sempre vai ser bom e sempre vai ser ruim para um lado. Se Sim, você estiver ouvindo o lado que vai ser bom, enfim, ele vai falar mil maravilhas da BR do Mar, né? Então, se você estiver ouvindo eventualmente o lado que se sinta prejudicado, tenho visto lives assim de diferentes setores, por exemplo, logística, construção naval, foram os que eu vi, né? Até mesmo de grandes escritórios de advocacia marítima. Então, assim, tenho visto vários ângulos. É bom, por exemplo, a logística está comemorando, enquanto a construção naval está chorando. Então, assim, pois é. é, os marítimos também estão preocupados. É, então, assim, é um tema que eu acho que a gente precisa debater muito, muito, estudar para ter uma opinião. Aí cada um vê o que é melhor para si, assim, né? Tem uma opinião para si. Maria, sinceramente, se isso for para frente, eu acho que os estaleiros vão ser beneficiados sim. Primeiro, porque aqui no Brasil nunca você precisou construir embarcação aqui. Nunca. Você nunca precisou construir embarcação no Brasil para ela ser brasileira. Você sempre pôde construir fora, tá bom? Sendo que você tinha que registrar a propriedade aqui no Brasil. Bastava registrar a propriedade, isso poderia ser por contrato de construção, de compra e venda, enfim. Tinha múltiplas formas. E o que a BR do Mar possibilita é um aumento da frota nacional e estrangeira, e essa frota vai precisar de manutenção. E é mais barato realizar certas manutenções no âmbito local do que no âmbito viajar para a China, basicamente. E diga-se de passagem, tem um ponto muito positivo, que ele deixa claro que quando as embarcações estrangeiras ingressarem no Brasil, elas vão entrar sob regime especial. O que significa isso? Que mesmo elas entrando no território brasileiro, elas não vão ser consideradas importadas. Então, elas não vão pagar nenhum tipo de imposto de importação, IPI, enfim, quando entrarem aqui. Então, existe um incentivo também fiscal para você afretar embarcações estrangeiras, tá? A Entendi. Maria Moraes aqui colocou, é querer ser escrava como antigamente. Maria, Maria Moraes, no caso, né? Vocês vão comprar muitas brigas, com certeza, nos próximos anos, se a BR do Mar for aprovada. Ela vai ter pontos positivos, mas os pontos negativos tenho certeza que vão ser repelidos pela classe marítima a ferro e fogo. As convocações dos processos seletivos da Transpetro serão prejudicadas com a BR do Mar? Não sei, não. Não, eu acho que vão até aumentar, porque a Transpetro também vai ser permitido afretar embarcações de bandeira estrangeira, tá bom? Não sei se ela vai optar por isso, mas caso ela opte, se ela fretar embarcações para cabotagem de bandeira estrangeira, ela vai ter que contratar 2/3 de brasileiro, que vai mudar o regime de trabalho. Sim. O que eu penso é o seguinte: se o artigo 12 não passar,
os armadores vão querer colocar gatilhos para não ser obrigatório brasileiro. Com certeza absoluta. E aí, eu não sei até onde é possível que seja aprovada uma lei que não tenha a obrigatoriedade de brasileiros a bordo, né? Aí, Maria, o Brasil estaria adotando, como já adotou em diversas vezes, uma estratégia bastante burra, porque você levaria à falência várias empresas brasileiras de navegação. Entendeu? Então, principalmente as nacionais, eu não estou falando as que são nacionais, mas fazem parte de um grupo internacional, tipo Aliança. Não estou falando disso, eu estou falando de qualquer outra empresa que seja realmente nacional. Você está obrigando ela a concorrer de forma desleal e você vai conduzir essa empresa à falência. Um exemplo é a Transpetro. Mas também a Transpetro está numa grande venda de navios, né? E afretando a tempo praticamente metade da frota dela. Ela está vendendo navio a rodo. Então, assim, a gente tem muito o que pensar, muito o que discutir, né? E a BR do Mar veio aí, a gente tem que prestar muita atenção nela, muita atenção, e discutir com todas as pessoas da área, os advogados marítimos, o sindicato, quais são os pontos positivos e negativos dela. Várias opiniões vão surgir. O importante é prestar muita atenção e formar uma opinião. Né? E também, como classe, se unir caso isso seja mais prejudicial do que positivo para nós. Maria, o tempo dirá isso. Se vai ser mais prejudicial ou não, realmente só o tempo vai dizer, mas como eu disse, eu tenho expectativa que esse artigo 12, eu tenho uma expectativa, não é uma certeza. É realmente um instinto de jurista, que esse artigo 12 pode ser decretado inconstitucional com o passar do tempo. Ok. Gente, mais alguma pergunta? Qual vai ser o tempo para começar a valer a BR do Mar? 90 dias, não é isso? A partir de 90 dias... Eu não vi o tempo, eu realmente não vi o tempo de vacança da lei. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, a partir do momento que ela for publicada, ela vai começar a valer no mesmo dia. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Alguma outra pergunta, gente? Qual vai ser o tempo para que já lei? 6 anos no país vizinho para renovação da 90 dias. O nome mais forte hoje atuando? Olha, tem um agronegócio. Agronegócio hoje é o de exportação que tem no Brasil. Ele é um lobby que atua muito forte na parte logística, mas ele não está tão interessado na cabotagem, porque é muito focado na exportação, tá bom? Então, hoje, para mim, o lobby mais forte que tem relacionado à cabotagem é o lobby do próprio governo, tá? Então, ele quer incentivar, quer trazer empresas de fora, quer aumentar a concorrência. Agora, só temos que ter cuidado, porque aumentar a concorrência, você tem que colocar em situações de concorrências iguais, né? Porque você não pode comparar uma Libéria, Ilhas Marshall ou o Brasil, que são contextos extremamente diferentes aqui, que a gente já tem muito mais direitos garantidos. Se haverá uma forte fiscalização, César? César, sim, haverá. Isso eu posso garantir para você, porque, como eu disse no início da live, é uma fiscalização prévia, tá bom? Então, é no momento da adesão à BR do Mar, é no momento da autorização de afretamento. E outro, o risco de você não se adequar à BR do Mar, no caso de emprego, é muito grande. Porque você simplesmente perde o benefício caso você tenha que fraudar de alguma forma. Então, vai ter fiscalização forte, sim. Ótimo saber. Bom, gente, eu vou encerrar a live. Muito obrigada, Renan, pela participação, por tirar nossas dúvidas. Foi muito esclarecedor e uma ótima noite para você. Eu espero que não tenha sido um banho de água fria em vocês.
Olha, tem uma pergunta aqui do Nós Marítimos. Renan e Maria, vocês conhecem o regramento das marinhas estrangeiras, como Austrália e a Canadá. Austrália e o Canadá? Seria algo possível para o Brasil? Particularmente, olha, o Brasil até então, ele tem uma das legislações mais protecionistas em termos da navegação nacional com seus marítimos. O problema é que nós não temos quase frota. Se nós tivéssemos navio, seria tudo maravilhoso, entendeu? Mas o problema é que no Brasil é a falta de frota, mas nós temos uma legislação bastante protecionista, sim, que obriga a contratação de brasileiros hoje e induz, obriga uma parte da contratação de brasileiros e induz a contratação de brasileiros por outra parte, né? Que torna o brasileiro mais barato do que o estrangeiro para navios brasileiros. Gostaríamos de saber se a expectativa para os recém-formados nos centros é boa. Alô, Ciaba. Não, Levi? Sim, é muito boa, tá bom? Para os praticantes é muito boa. Para os oficiais, aí vai depender da avaliação de cada um. Mas tende-se a ter bastante vagas de praticagem. Temos os Estados Unidos, onde é 100% de americanos, né? A navegação por A diferença é que os Estados Unidos têm frota, né? Os Estados Unidos estão entre as 15 maiores frotas do mundo, então nós temos uma diferença. Não adianta ser 100% e você não ter frota. Aqui no Brasil é 2/3, mas na prática é 100%. Navio de bandeira brasileira é 100% brasileiro. Então não importa se é 10%, 5%, 60%. Se o sistema como um todo induzir a contratação integral de nacionais. É o que o Brasil faz. Ele vincula 2/3, mas o 1/3 restante, ele induz que também seja de brasileiros. Sim, com certeza. Bom, gente, acho que foram muitas questões respondidas. Eu tinha muitas dúvidas que o Renan claramente respondeu. Muito obrigada, Renan, por ter aceitado, por ter respondido as dúvidas. E ótima noite para você. Ótima noite, Maria. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater o tema mais em voga que tem hoje no mundo marítimo para os oficiais mercantes, né? Então, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento seu e dos demais que estão assistindo e que vão assistir mais para frente nos stories. E quem tiver alguma dúvida, eu estou 100% disponível para responder, tá bom? Ou mesmo debater o assunto. Então, um grande abraço e tenham todos uma boa noite.